Obrigado. Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Eu estou fazendo o resumo do livro que eu entendi, né, sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É isso mesmo, estava confirmando o título do livro. Bom, o livro conta a história para a gente, na verdade não uma história, mas diversas histórias sobre os acontecimentos ou sobre algumas pessoas da Babilônia. Pessoas assim, às vezes simples, às vezes ricas, às vezes pessoas que, em sua grande maioria, começaram pobres, começaram às vezes sem nada, aprendendo com quem já tinha passado por alguma experiência, né? E adquirindo essa experiência de outras pessoas, muitas vezes assim, a custo de aprender na raça, né? Elas conseguiram também empreender seu próprio negócio, conseguiram ter uma vida diferente e ter uma vida melhor. E a primeira história é a história lá de Banzir, que procura o conselho de Arcabe, né? Um homem rico que não se negava a dar conselhos para ninguém e para aqueles que procuravam ele. E por isso, porque eu ouvi esse conselho de Arcabe, mas ele começa a prosperar também. É curioso depois também como o rei, numa outra história, começa a se perguntar como que outras pessoas da Babilônia podem também ser ricas, podem também ter os seus bens melhorados e tal, e pede para que Arcabe faça a mesma coisa que fez com Banzir. E Banzir então se transforma num grande professor, né? Dando aulas e ensinando as 7 soluções para a falta de dinheiro. No caso, né, fazer o dinheiro crescer, controlar os gastos, multiplicar os rendimentos, proteger contra a perda do dinheiro, fazer do lar um investimento lucrativo, assegurar uma renda para o futuro e aumentar a capacidade para ganhar. É muito interessante porque assim, todos esses ensinamentos não são passados para a gente de uma forma como de um livro, como se alguém ensinasse, mas é como se você assistisse à experiência deles, né, e vivenciasse assim, cada coisa que o autor escreveu como sendo dúvidas que a gente mesmo tem, né, de como proceder, de como fazer às vezes certas coisas, e a própria maneira também que a Cade tem de poder falar com aqueles que estão ali ouvindo ele, é uma maneira muito assim, peculiar, muito única, porque é o jeito dele lidar com os outros. E, assim, ele não se amedronta em nenhum momento, porque ele tem as respostas, né, que a partir daquilo que as pessoas perguntam pela experiência dele, ele tem as respostas. E, inclusive, assim, as respostas, vamos dizer, serviram para mim, porque muitos daqueles questionamentos que as pessoas faziam a Arcabe eram questionamentos também que eu também faria da mesma forma. E até posso dizer que eu aprendi muito vendo tudo aquilo deles. Eu não sei se eu vou saber aplicar, né, ou se vou entrar num ramo de negócio tão profundo assim, mas com certeza serviu muito para mim. Uma outra coisa, no próximo capítulo também que foi dito no livro, foi sobre a boa sorte. Achei espetacular essa parte. Essa parte que ele coloca que, na verdade, os homens de boa sorte são os homens atentos às boas oportunidades que surgem. E não somente aqueles que ganharam na cena ou tiveram alguma experiência boa, enfim. Mas são aqueles que realmente souberam aproveitar a oportunidade quando essa bateu a porta deles. E também, de novo, né, Arcabe surpreende com os debates, né, feitos ali com as pessoas, que também são as minhas dúvidas, né? Muitas ali foram também solucionadas, mas essa questão assim, do homem estar atento às oportunidades, isso ser a verdadeira sorte, é uma coisa também que achei muito interessante e realmente pude ver que era verdade. Depois, uma história muito interessante de Arcabe contando do seu próprio filho, né, ou uma história como o filho de Arcabe, onde a máxima que eu pude pegar dessa história é
quem tem mais sabedoria, no caso, pode conseguir mais, no caso do livro, mais ouro, mais dinheiro, ou mais abundância de alguma coisa. Mas quem não tem a sabedoria, com um saco de ouro, como demonstra lá, não chega a nada, apenas gasta tudo. Então, até assim, achei excepcional a maneira como começou esse capítulo, né, que foi assim, o que você gostaria melhor, né? Algumas tabuinhas de argila escritas com muitas palavras de sabedoria, ou um saco de ouro. Então isso foi importante também para a gente poder comprovar essa eficácia que, no caso, todo o livro mostra para a gente, dizendo assim que vale muito mais a sabedoria de como ganhar o ouro primeiro do que o próprio ouro. Porque o ouro sem a sabedoria não vale absolutamente nada, né? Depois também o capítulo que fala sobre o emprestador de dinheiro, né? Achei muito interessante porque até esse momento a gente aprende a poupar o nosso dinheiro, a saber como lidar com ele, mas como saber como lidar quando alguém nos pede emprestado, seja um parente, seja alguém, um amigo, né? Como você poder mostrar às vezes para ele que aquele negócio não é bom, não vai ser bom nem para mim, nem para ele, ou então ao contrário, que realmente é bom, até mesmo para você poder encorajar uma pessoa a investir o dinheiro em alguma coisa que ela precisa, em alguma coisa que vai ser legal para ela, né? A maneira como esse emprestador de dinheiro fala com o seu amigo, que chega lá assim, pedindo esse conselho com relação à irmã, é muito interessante, me ajudou a pensar muito também. E essa máxima também que ele deixa, achei muito interessante, que é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Muito interessante isso. Também a hora que é dito sobre as muralhas da Babilônia, interessante como muitas pessoas chegavam naquele soldado e falavam para ele: olha, mas e aí, vai cair, né? Tá tudo bem? E ele sempre ia confortando. E no final, eu não estava entendendo muito bem o que significava aquilo, mas depois é colocado para a gente assim, que é preciso se proteger, seja com relação ao dinheiro, seja com relação à família, mas é preciso estar pronto, porque quando o seu filho chega, a sua esposa chega, algum amigo seu chega e pergunta se está tudo bem, a gente tem que responder como o soldado respondendo: não, está tudo bem, porque você já soube se programar, já soube se garantir lá atrás. E uma das últimas coisas com o negociante de camelos, uma coisa que nova também, que ele ensina, né, além dos 10% de você poder poupar todo mês, também aquele investimento de se pensar na família. Então 70% reservar para a família, 20% para poder pagar as dívidas. É interessante que muitos de nós, mesmo eu conheço muita gente também, que realmente foge das dívidas. Assim, realmente foge para valer mesmo das dívidas, não quer saber de enfrentar, nem de conversar com quem a gente está devendo, e às vezes isso vira só uma bola de neve e que você não consegue controlar mais. Então quando você lê, você percebe que ele toma as rédeas para ele, né? Ele quer ser um cidadão bom, legal, tal, quer voltar para a esposa, tudo, então ele toma as rédeas de volta da vida dele e resolve tomar conta. Então assim, ao invés da dívida gerenciar ele gerencia a dívida. Isso é muito interessante também, e para mim também foi uma grande lição. E uma coisa importante alguns preceitos que eles passam, né? E eu acho importante para mim também, sobre a família, essa importância que eles dão para a família, ressaltam muito durante todo o livro isso. É muito interessante. E por último, né? Aquele título assim, do homem de maior sorte da Babilônia, né? Eu me encaro ele não como um homem de boa sorte, mas como um homem que construiu uma reputação e por isso mereceu depois ser recompensado por isso, né? De nada assim adiantaria, ele não seria o cara mais sortudo da Babilônia se ele não tivesse trabalhado bastante, mostrado interesse, conhecido aquele rapaz que arrancou ele depois, não me lembro o nome agora, Halad, eu sei lá o nome, mas tivesse conhecido ele e tirado ele dali. Realmente não teria sido o homem mais sortudo mesmo. E
E por último, uma opinião pessoal do livro, eu achei super interessante, muito legal, a linguagem do livro muito jóia. Parabéns pela escolha, assim, e nos ajudar, e nos dar esse livro para ler, porque realmente acho que ajudou não só a mim, mas a muitas pessoas. Muito obrigado, professor, uma boa noite, tchau, tchau.